Sejam muito bem-vindos. Aqui é o episódio inaugural do Sangue Frio Podcast, um projeto aí que estava no papel por um tempo e agora estamos concretizando isso finalmente. E para esse primeiro episódio eu fiz questão de trazer aqui uma pessoa, além de cliente, é um amigo meu que eu tenho muito carinho. Esse cara veio de lá de Itapecerica da Serra, tem uma história incrível para compartilhar com a gente. Hoje ele é sócio numa das maiores health techs do Brasil, que está crescendo mais. E com muito prazer, convido aqui, seja muito bem-vindo, Hugo Mendes. Obrigado por aceitar o convite. Cara, fala um pouquinho de você pra galera poder entender um pouquinho quem é o Hugo, da onde ele veio, o que ele faz hoje, num tweet, assim. Boa, primeiro, Matheus, muito obrigado pelo convite. Estou bem animado de poder estar aqui, a gente poder, enfim, trocar essa resenha, como sempre foi desde a faculdade. É um prazer enorme poder estar inaugurando o Sangue Frio Podcast com você. Boa. Cara, começando introduzindo um pouco sobre quem é o Hugo. O Hugo é hoje um empreendedor de 28 anos que veio de Itapecerica da Serra. Toda a minha família é de Itapecerica da Serra, meu pai veio da Bahia, minha mãe já era de São Paulo. Tenho uma irmã gêmea, uma irmã mais velha, e uma família que, enfim, é um dos meus pilares, assim, para tudo que eu faço na minha vida. Sou um cara apaixonado por futebol, apaixonado por esportes no geral. Não consigo me ver parado se não tiver um fator competitivo. Eu acho que a gente vai entrar um pouco nessa parte de competição ao longo da nossa conversa, mas sou judoca da vida inteira. Legal. Sou um CDF em todos os sentidos, do ponto de vista acadêmico e também do ponto de vista nerd mesmo. Gosto de jogar D&D, gosto de RPG mesmo. Ao mesmo tempo, sou um cara mais descolado que gosta de estar em bar bebendo com os amigos, que gosta das baladas. Eu gosto de viver a vida em várias esferas diferentes. Então, vou desde do esporte, a coisa mais nerd, as coisas mais descoladas. Pra mim, o que mais importa é a companhia. Então, um pouco de como eu toco os negócios, minha vida pessoal, e de sempre uma confusão de CPF e CNPJ, que pra mim é o mesmo Hugo que tá nas duas esferas. Então, esse é um resumo, assim, de quem sou eu. Boa. Não, obrigado pela introdução. Acho que só por esse 1 minuto seu falando, acho que já deu pra gente ver que vai ser um baita de um episódio, né? E, cara, você comentou aí, né? Sua mãe veio da Bahia, né? Meu pai veio da Bahia. Seu pai da Bahia, sua mãe de Itapecerica. Cara, conta pra mim, na sua infância, como que foi em questão de inspirações, assim, dentro de casa ou no seu círculo social próximo? Tinha alguém que te inspirava, que teve uma parte muito importante na construção da sua carreira e de onde você chegou até hoje? Perfeito. Sim, eu acho que quando eu olho principalmente para a história do meu pai, que é a minha maior inspiração em termos de quebrar uma barreira, né? Em termos de qual que é o ciclo que a própria família dele viveu e ele ser a primeira pessoa a ter uma graduação, né, de ensino superior e o quanto que isso fez com que ele destoasse, né, do restante da família. Então, acho que ele foi o primeiro salto, o degrau de avanço na família. E eu fico feliz de poder continuar, né, crescendo, né, nesse sentido. Eu acho que desde primeiro... Se tem um lado no CDF, esse lado do CDF veio do meu pai, que sempre foi muito estudioso. Mesmo com poucas condições, sempre deu jeito de pegar bolsa, de passar nas provas, passou pela USP, GV, INSPER, foi um cara que foi me inspirando e me abrindo para um novo mundo que eu não conhecia. Legal. Eu acho que ao longo do tempo ele foi ganhando novas oportunidades, né, dentro do trabalho, foi viajando para fora, a primeira pessoa da família que viajou para fora e voltava quando era criança ainda, contando como é que tinha sido ir para Alemanha, como é que tinha sido ir para China. Legal. Isso para mim era muito inspirador. Ele falou, quando eu chegar aos 8 anos, eu sempre me colocava com essa competição. Se meu pai fez isso com tantos anos, eu preciso fazer isso com 10 anos antes, porque ele me deu uma baita base que ele não teve, né? Então, não tô saindo do zero. E eu acho que, para tudo que eu fiz, desde a faculdade até o trabalho, sempre teve esse fator inspiracional do meu pai. Que legal, cara, que legal. Acho que eu tive um contexto bem semelhante nessa questão de figura paterna também, de ser um exemplo de sucesso, de ter vindo do zero, basicamente. E até fiquei curioso agora, né? Você mencionou essa parte de ter uma competição saudável entre você e seu pai, né? Cara, imagino que já tenha acontecido, né? De você não ter conseguido atingir determinada conquista que seu pai atingiu antes de você, né? Como que você lidou com essa frustração quando não aconteceu da forma que você esperava ou não tão rápido igual você gostaria que fosse? Boa. Eu acho que existem diferentes esferas na hora que a gente vê e determina o que é sucesso, né? Então, por exemplo, tem o fator acadêmico, tem o fator profissional e tem o fator pessoal. Então, quando eu vejo na esfera do esporte uma coisa que meu pai sempre tentou e gostou muito, mas também nunca foi muito bom. Eu sei que desde pequeno, sempre todos os campeonatos, por exemplo, que eu participava, eu ganhava. E aí eu tinha essa esfera de ver ele muito feliz com as minhas conquistas.
E aí tinha outras coisas que eu tentava e não conseguia. Então eu nunca me coloquei essa pressão de, pô, meu pai conseguiu, eu não consegui fazer, porque eu sabia que era algo muito específico de cada pessoa. E não era uma pressão que também vinha da minha família, de falar, putz, a gente botava essa expectativa em você e você não atendeu. Então, um exemplo prático, assim, que minha turma da escola quase me matava quando isso acontecia. Eu tinha um combinado de ter nota 10 no boletim todo quarto, que era a minha competição com o meu pai. Falou, cara, eu vou atingir isso, vou ter 10 de média em todas as matérias, em todos os bimestres. E aí, quando eu chegava, tirava 8, 7 em química, era com matéria que eu não me dava bem, meu pai chegava pro professor e falou, você não tá puxando tudo, ou na verdade, o contrário, tirar 9, tirar 10, vinha meu pai e falou, cara, você não tá aproveitando o máximo, você tá extraindo o máximo potencial do meu filho. E aí vinha aquelas provas difíceis, gerava 7, 8, o restante da sala tirava 4, 5, ficava todo mundo bolado comigo. Então, acho que esse era o tipo de competição saudável que eu tinha com meu pai, que gerava, na verdade, o meu crescimento pessoal pro restante da vida. Sim, sim. Pô, que legal. Agora eu lembrei de uma história que eu era vidrado em matemática. Foi assim que eu aterrisei na engenharia, né? E aí meu pai também tinha essa parte de matemática. E aí teve uma prova que eu tirei 9,9. Eu fiquei muito bravo. Eu falei, pai, Dá uma raiva. Você vai lá na escola comigo pra você me ajudar a entender isso aqui, porque era terceira, quarta série. E aí ele foi lá. Aí a professora assim, não dei 10 pra ele porque ao invés de colocar 0,5, você colocou 1/2. Colocou a fração na resposta. Nossa, eu fiquei maluco. Mas eu fazia questão também de poder, né, tá ali perto dos melhores ou ser o melhor, né? Então, cara, legal isso. E vamos avançar um pouco na história, né? No momento que você aterrissou no INSPER. E para quem tá assistindo e não sabe, o INSPER hoje é acho que uma das maiores faculdades, né? Instituições do Brasil, no mundo de negócios, né? E também uma das mais caras. Sim. Né? E, cara, também não é difícil de entrar, né? Eu e o Hugo, a gente fez parte da segunda turma de engenharia do INSPER. Eram 30 vagas para cada trilha, né? Eu fui para mecatrônica, o Hugo foi para computação. Isso. Né? E, cara, conta para mim da onde veio essa vontade de ir pro INSPER, se você tinha outras opções, por que você foi para lá enfim, conta um pouco desse processo. Boa, eu acho que, cara, minha formação, pensando no Fundamental 1, 2, início do ensino médio, minha cabeça sempre foi 100% poli e ITA. Por quê? Porque quando eu já sabia que eu queria algo de exatas, engenharia, não sabia qual ainda, mas porque existia esse desafio de que poucas pessoas conseguem entrar lá. E aí eu colocava esse desafio na minha cabeça. Se tem gente que entra lá, como é que eu não vou conseguir entrar lá? Eu preciso estudar, sentar a bunda na cadeira, tirar as notas e entrar nesses lugares. Só que por muito tempo, pensando até inclusive pré-ensino médio, eu acho que o que me preparou para conseguir ter as notas e poder sonhar com essas faculdades foi menos uma consciência de que eu estava estudando para um futuro e mais essa questão de, por exemplo, tem uma irmã gêmea que sempre foi muito inteligente também, ela tirava 10, eu queria tirar 10, então o aprendizado que me levou para o ensino médio com uma base muito bem estruturada, eu acho que foi pouco consciente do ponto de, nossa, isso aqui é importante para minha vida. E mais para, cara, se tem um desafio aqui na minha frente, eu quero resolver. E aí, quando eu cheguei no primeiro, segundo médio, eu tinha certeza que ia fazer poli, fiz todos os simulados, tinha as notas de corte, etc. E meu pai tinha acabado de finalizar um mestrado no INSPER. E aí ele falou, cara, ele me levou, na verdade, para conhecer a fala da Carolina Costa, que na época ainda era diretora da graduação, para falar sobre as engenharias. Eu fui nesse talk, depois ele me levou no Momento INSPER. E aí, quando eu fui no Momento INSPER, aquilo abriu minha cabeça de um jeito de falar, cara, esquece esse universo só de fazer faculdade, depois você sonha com Google, sonha com Facebook, pensa no que você vai construir com o conhecimento que você teve. Foi a primeira vez que eu finalmente comecei a ouvir pessoas com o olho brilhando falando de empreendedorismo, de criar sua própria empresa. Tinha ainda muito do mercado financeiro, o INSPER também teve essa pegada, mas acho que a engenharia já nasceu com esse fator de, cara, você vai entrar aqui, você vai construir coisas e você vai sair com a sua companhia. O INSPER sempre teve essa pegada com a engenharia. Sim. E aí, quando eu conheci isso, pra mim foi um mind-blowing, assim, porque não tava nem perto de eu sonhar em fazer uma faculdade que me preparasse para construir algo meu. Tava naquela trilha padrão de, fazer engenharia. Aí eu sempre ouvi falar muito bem da Embraer, dos alunos que faziam ITA, já entrava na parte da aviação. Então acho que eram aqueles sonhos normais de engenharia quando você tá num ambiente que te guia, né, pro normal. E que o INSPER foi o primeiro lugar que eu pisei o pé e falei, cara, isso tá abrindo minha cabeça pra outras coisas. É um local que a frequência dele já deixava a gente mais nessa vibe de, putz, quero fazer algo acontecer. Total, né? total. Eu passei um ano só lá com vocês, mas E foi um baita ano. Foi. Mas eu falo, até hoje, quando me perguntam, né, porra, eu fiz engenharia mecatrônica e depois fui fazer publicidade, né?
Puta troca da água Isso pro sempre vinho, teve a assim. cara da publicidade. É, então, pois é. E aí fala, pô, mas por que que você saiu? Enfim, tinha lá os meus motivos. E aí eu falei, cara, mas uma coisa que eu aprendi lá, que assim, acho que é a espinha dorsal de qualquer engenheiro hoje, que é o aprenda a aprender. Perfeito. Então eu senti muito esse baque quando eu fui pra publicidade depois, e às vezes as pessoas tinham dúvidas. E elas perguntavam pra mim, esperando que eu tinha resposta, mas na verdade eu não tinha resposta. Eu só sabia como pesquisar, eu ia atrás. Perfeito. Então hoje eu, pelo menos, sinto muita falta dessa garra nas pessoas de, pô, você quer fazer algo? Vai lá e aprende a fazer. Tenta Aham. descobrir como é que é, né? E, porra, ferramenta simples, desde um Google, uma pessoa de sucesso, né? Então acho que a engenharia, o ano que eu passei lá com vocês foi muito importante nesse aspecto, Legal. né? E, cara, por que computação? Você falou que você era CDF, né? D&D, acho que já tem aí uma Cara, vertente, né? Mas por que computação? você foi na linha certa. Durante o ensino médio, eu fiz os 2 anos de game design numa escola que ensinava a animar, fazer uns bonecos 3D, etc. E eu Uhum. tinha certo na minha cabeça que eu ia fazer algo nesse sentido, ia ser programador de games. Hum. Aí a realidade vai se mostrando, você vê que na verdade é muito mais legal jogar do que ficar programando lá as coisas dos molequinhos. verdade. Aí eu falei, beleza, legal que esse gosto por games me fez ir pra computação, pra abrir minha cabeça, que eu realmente gostava de computação, mas pra aplicar ela em outros cenários, em outros tipos de desafios. Uhum. Mas tem uma coisa que eu falo, putz, que eu tive uma oportunidade muito legal, quando eu converso com outras pessoas que estão naquele desafio de 18 para 19 anos, o que eu vou fazer? Aí começa uma faculdade, não gosta, começa outra. É que na minha primeira escolha, não pelo input correto, acabei fazendo uma primeira escolha boa e pô, não me arrependo nem um pouco de ter escolhido computação. Tipo, eu Entendi. amo ter tido a base técnica que me trouxe até aqui. Legal, legal. E sendo bolsista, Hugo, né, o INSPER é uma das faculdades mais caras. Você Uhum. sentia que tinha coisas que exigiam mais de você por você ser um bolsista? Tipo, você tinha critérios? Igual a gente vê em filme, sabe? Aquele cara que ele é o atleta do time... Filme americano, né? Ele é o atleta do time de futebol americano, só que ele tem que ir bem Aham. nas matérias. Você tinha alguma coisa assim também lá por ser bolsista? Sim, tinha, mas eu vou comentar que o meu desafio com a parte do INSPER e sendo bolsista, eu acho que era menos pelos critérios que eram aplicados por bolsistas, porque eu acho que, como eu comentei, né, eu sempre gostei muito de estudar, então as minhas notas sempre passavam por muito desse critério, Uhum. mas o meu principal desafio, eu acho que quando eu comparava o que era meu dia a dia no INSPER com os meus colegas em volta, eu era de Itapecerica, e, cara, moradia em São Paulo é um negócio muito caro. Então era ida e volta todo dia de Itapecerica. Eu lembro. Então pensa que eram 2 horas pra ir, mais 2 Uhum. horas pra voltar, era ônibus, trem, metrô e mais uns 20 minutos de caminhada a pé até chegar no INSPER. Uhum. Então, o primeiro fator é que eram 4 horas a menos do que todos os outros meus colegas. O segundo era que eu era bolsista parcial, né? Tinha um pedaço pra pagar da faculdade, só que como o INSPER basicamente só podia trabalhar no final. Então eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de conseguir arcar com esse restante que sobrou. Acho que graças a Deus no primeiro ano eu fui muito bem nas matérias, e a partir do segundo ano eu já fui monitor, e aí tinha um desconto lá na mensalidade, eu consegui praticamente zerar. Quando passou desse período, eu ainda tinha esse valor para pagar, eu comecei a falar, putz, já estou envolvido no empreendedorismo. Então, dos 10 semestres na faculdade, eu trabalhei praticamente 8. Comecei a trabalhar do terceiro para frente. Hum. Então, meu principal desafio como bolsista era tenho 4 horas a menos tempo de deslocamento, tenho o INSPER como faculdade integral e tenho um trabalho integral também no dia a dia. Uhum. Então era muito mais como é que eu consigo trabalhar no final de semana, que era, em teoria, os meus amigos do colégio estavam viajando para tal lugar, descansando. E eu trabalhava como copeiro, depois fui barman, depois fui garçom, barman e terminei como DJ numa casa de festa. Então, no final de semana, eu estava trabalhando para conseguir o dinheiro da condução. Uhum. Durante a semana, eu estava empreendendo, mas quando você está começando a empreender, você tem um salário muito baixo, que era mais para mensalidade. Uhum. E ainda tinha esse fator de deslocamento. Então, meu desafio como bolsista, pensando do ponto de vista financeiro, era muito menos que a faculdade exigia do ponto de vista de critérios e mais como é que era a minha dinâmica querendo estar nessa faculdade, cercado de mentes brilhantes, Sim. mas ao mesmo tempo com esse valorzinho que era uma raça ali pra conseguir no final do mês. Sim, tinha muito prato pra equilibrar. Muita né? coisa. E, cara, aí mais comportamental agora. Você chegou a sentir em algum momento que você não pertencia àquele ambiente? Ou desde o início você falou assim, mano, eu tô aqui pra conquistar isso aqui e eu vou deixar minha marca nesse lugar? Eu acho que os primeiros 6 meses pra mim foram muito impactantes, mas eu acho que era muito menos do ponto de vista de disparidade social, qualquer tipo de tratamento diferente, porque isso pra mim sempre foi um exemplo nisso, e mais de
Cara, eu cheguei até o Insper só tirando notas boas. Quando eu conversava com as pessoas que estavam em volta, cara, tinha gente que já tinha construído aplicativo, já tinha tentado começar a empresa, falhado em empresa. Eu falei, cara, vocês têm a mesma idade que isso não passava na minha cabeça. Então tinha aquela síndrome de impostor de, cara, eu tô muito atrasado. E quando você tá num ambiente que isso não é normal e você acha, pô, tô bem, tipo, vou fazer o vestibular e isso, na verdade, é o normal na vida de outras pessoas que estão naquele ambiente com você, você fica meio em choque. Você fala, cara, tô muito aquém disso, não deveria estar aqui, será que eu devia ter ido pra Poli mesmo? Só que aí depois de 6 meses você pega isso mais como uma motivação, você fala, cara, vou ficar do lado desse cara, vou trabalhar junto com ele, vou fazer os trabalhos de grupo com ele, enfim, com essas pessoas. Acho que isso mais te puxa pra frente do que te deixa mal no sentido de, pô, tô no ambiente errado. Acho que é muita forma como você vai frame esse ambiente que tá em volta de você, se isso te faz bem ou não. Pra mim, sempre fez muito bem. Porque aliado ao fator de eu ter esse diagnóstico de que eu tava atrasado, também tem um lado competitivo de falar, pô, agora que eu tô aqui, Sim. eu tenho tudo que pra tirar esse atraso, Sim, né? Que eu tive nos últimos 18 anos de vida. Eu senti muito esse baque também, porque no início, a gente estava acostumado no nosso contexto ali de colégio, a gente ser os melhores, né? Cada um no Perfeito. seu colégio. E aí, quando misturou os melhores, tudo numa sala, a gente sofre, Só. né? Então, mas acho que vai muito daquela perspectiva de, pô, você prefere ser o mais inteligente num grupo de pessoas medianas ou você prefere ser o mais mediano no meio de um grupo de pessoas inteligentes, né? Perfeito. E isso te instiga e estimula a crescer, né? E pelo menos estar mais próximo dessa outra galera. Né? Legal. Eu acho, inclusive, que quando você começa a ter a evidência de que quando você migra de ciclo social, você vai para um ambiente com pessoas mais inteligentes que você, e você consegue ter o seu período de maturação para conseguir ter conversa de igual para igual, você começa a ficar muito mais confiante de que o seu sucesso daqui para frente vai sempre depender de você continuar buscando pessoas mais inteligentes, mais inteligentes. Eu acho que essa é a evidência de que você é uma esponja, no bom sentido, de conseguir absorver esse conhecimento. Chegar nesse nível e falar, pô, legal, agora qual é outro desafio que eu ainda não conheço, qual que é o tipo de ambiente que eu gostaria de estar. Uhum. Eu acho que deixa muito mais prazeroso eu, por exemplo, pensar, pô, queria estar muito em algum dia em algum curso de Harvard, que eu vou sentir isso no primeiro mês, mas eu sei que isso vai ser combustível para continuar, sei lá, daqui a um ano, eu falo, pô, legal, Sim. me formei junto com os caras Sim. e não tô sentindo que tô devendo nada. A zona de conforto é uma armadilha, né? Perfeito. E pra Sim. quem quer crescer, cara, você não pode estar acomodado. Né? Concordo, A gente vai descansar lá na frente. Uhum. Né? Legal, cara. E aí, vamos dar mais um salto aí, vamos falar. Eu quero que você explique um pouco do que é a Lapag. Tá. Né? Eu já sei desses bastidores aí. Explica o que é a Lapag e o que vocês conquistaram com ela e a dificuldade de conciliar a sua responsabilidade como filho dentro de casa, de estudante, bolsista e também um dos pilares da empresa. Tá? Perfeito. Boa, legal. Cara, eu gosto muito de falar da Lapag, porque para mim foi a minha primeira experiência de fato empreendendo. Então, Carol, Marcela, obrigado aí pela oportunidade na época. Eu acho que a minha experiência na Lapag lá atrás, que foi um sistema de pagamento para salão de beleza que a gente criou lá atrás em 2017. Eu acho que foi a primeira oportunidade, conectando com o que eu falei agora há pouco, de me dispor a estar num ambiente de pessoas que já estavam fazendo coisas muito maiores do que eu estava acostumado a fazer e me convidaram por conta do meu desempenho acadêmico. Então, tiveram evidência do desempenho acadêmico e falou, cara, quer tentar empreender aqui com a gente? E eu não sabendo nada sobre o que era colocar um produto para uma pessoa de mundo real usar. E os primeiros 6 meses foram numa salinha ali no Insper, empreendendo junto com... programando, de fato, porque era a minha especialidade na época com o Marcelo e com a Carol. E o produto era basicamente tentar facilitar a vida das donas de salões, né, que tinham que pagar imposto dobrado, que recebiam 100% do dinheiro, mas repassavam ali para cabeleireira, para manicure e pagavam imposto sobre 100%, sendo que não ficava 100% do dinheiro na conta dessa pessoa. Então, a tese do business era mais ou menos essa. Eu acho que o principal ponto que me fez amadurecer mesmo como empreendedor nesses 2 anos que eu tive de experiência lá, primeiro foi a importância de trazer gente para o business, porque nós éramos 3 e a gente fez um summer job lá dentro do Insper mesmo, que eram praticamente 25 pessoas numa sala. Então a gente fez vários processos seletivos, eu com 19 anos entrevistando gente com 24, 25, eu não sabia... Hoje em dia eu sei que eu não sabia, não fazia ideia do que eu estava fazendo lá na época. Então foi o primeiro contato com contratar pessoas, tentar julgar um pouco se a pessoa está tão motivada quanto você. Então foi um laboratório, assim, do que é empreender esses 2 anos. Uhum. E com usuário real. Eu lembro que eu tinha dinâmicas, já falando como é que era equilibrar esses 3 pilares. Como você está empreendendo e está com dinheiro de investidor, que colocou dinheiro, que na época foi o Canary, não existe você estar
mais ou menos. Tanto que a Carol e o Marcelo saíram 100% do Insper e focaram, né, no business. Eles não chegaram a concluir. Não chegaram a concluir. Talvez a Carol sim. O Marcelo dropou na época e depois continuou empreendendo. Legal. Eu lembro que eu tava no salão de beleza resolvendo ali o problema com a cabeleireira no desktop dela e tava 10 minutos já atrasado pra prova. Então, quando eu chegava na prova, eu tava com metade do tempo já tinha passado e eu ainda precisava tirar nota boa pra continuar. Então, acho que era esse tipo de dinâmica no dia a dia, que não era um dia outro. Eu sabia que todos os dias eu ia ter alguma matéria que eu precisava entregar e eu teria que... O prazo era até 11 da noite pra todo mundo que entregou 2 da tarde. 2 da tarde eu ainda tava trabalhando, ia começar às 8 da noite. Então, acho que esse é o fator tanto físico do esgotamento, mas mental, de você ficar o tempo inteiro switching de contexto. Então, uma hora você está falando de derivada de segundo grau e outra hora você está falando de bug no Windows lá do seu usuário. Então, ficar switching isso em tempo inteiro. Numa época que não era home office ainda, então eu ficava lá na época dos patinetes elétricos, que eram bombas na Faria Lima. Lembro. Eu ficava descendo abaixo lá para a empresa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando eu comparo e aí, falando sobre equilibrar esses 3 patinhos, quando eu comparo os meus desafios de hoje, como empreendedor, como pessoa física, e aquela época, cara, eu acho que por mais difícil que sejam as situações que a gente passa hoje, nada foi tão esgotante fisicamente e mentalmente como meus últimos 3 anos de faculdade. Porque é muito difícil você equilibrar uma faculdade integral com um trabalho integral, volta pro final de semana, você vai continuar trabalhando no final de semana para financiar o seu deslocamento da semana. Então, eu lembro que foram 3 anos seguidos com uma média de sono de 3 a 4 horas no máximo. Isso E detalhe, né? 3 anos, os últimos 3 anos representa 60% da graduação, ou seja, sim, mais da metade da faculdade, o Hugo tava nesse modo aí 220, né? Exato. Rapaz. E eu lembro que, em termos de sacrifícios, acho que como você precisa fazer escolhas do que você tá priorizando mais... eu sempre queria lá ser o CR1 da turma, né? Então, mesmo trabalhando, não, vou entregar CR1, chega um momento que isso passa a ficar inviável. E aí você fala, putz, vou pesar tanto, querer ter a melhor nota da faculdade pra ponta de um número, falar que sou CR1, ou eu vou querer fazer pegar o conhecimento que eu quero pra construir minha vida como profissional, como empreendedor, e vou valorizar isso, o quanto que eu tô extraindo dos 2 mundos, do acadêmico, que é importante profissional, e do profissional que me ajuda, inclusive, no acadêmico. Então, quando eu me senti em paz com essa dinâmica, aí eu parei de me cobrar e falei, cara, beleza, já tô no limite do meu corpo, da minha mente, e sinto que eu tô aprendendo mais. Então, vou focar mais nisso do que no número final. Legal. E aí, o que a Lapag alcançou de conquistas? Porque na época eu seguia vocês no Instagram, vi que vocês foram até acelerados, né? Lá nos Estados Unidos, né? Para um programa da Visa, não foi um negócio assim? Sim. Cara, aonde vocês chegaram com isso? Tipo, vocês ganharam... O que vocês ganharam de reconhecimento, de prêmios? Conta pra mim. Olha, no final das contas, eu acho que teve muito reconhecimento dentro da própria faculdade, dentro desses programas que falavam, né, sobre empreendedorismo, ainda mais sobre empreendedorismo sendo liderado por uma mulher, que é a Carol, né, que foi uma figura que idealizou toda a Lapag. Teve, né, como posso dizer, algumas discussões, porque era um setor que estava tendo várias competições diferentes, então não era só a Lapag inovando nesse segmento, né? Tinham outras competições. Eu acho que no final das contas eu coloco que o principal prêmio foi a experiência e o aprendizado que a gente teve, que foi um modelo que pivotou, deixou de ser Lapag, passou a ser Gal, que começou a ser uma rede de salão, tendo como informação todos os dados financeiros que eram transacionados pela maquininha, então tinha uma inteligência por trás de saber qual que era o salão certo, no lugar certo e o porquê, né? Por conta dos dados que foram sendo juntados ao longo do tempo, então tinha uma estratégia legal. E aí eu acho que depois de 2 anos o modelo continuou seguindo, né? Enfim, Marcelo e Carol continuaram tocando. E eu saí depois de 2 anos porque eu entendi que de tudo que eu tinha aprendido e do que me motivava em termos de área de negócio, que era, tem saúde, tem construção civil, tem direito, tem essa parte de beauty, que sempre foi um setor com muita dor, mas pouca gente, com tesão de empreender nesse setor. Depois de 2 anos com os desafios que eu tinha passado lá já e entregado, eu falei, cara, acho que existem outras coisas que eu gostaria de focar mais minha energia, mas é uma empresa que eu sempre admirei, etc. Então, de toda a história de Lapag e Gal, né, que se transforma essas empresas, eu participei só dos 2 primeiros anos, mas para mim foi muito importante. Entendi. Eu ia emendar justamente nessa pergunta. Nessa questão, você saiu da Lapag... E aí a Mevo, antes de ser Mevo, era Nexodata, não era? Exatamente. Eu ia te perguntar o que fez você sair de um lugar que você estava brilhando, de uma empresa que estava gigante, para você ir para uma outra oportunidade de uma empresa menor,
né? Mas você já trouxe que era mais a questão, putz, do nicho, né? Do setor, queria tentar outras coisas, né? Mas Perfeito. então, cara, com o que você já tinha conquistado ali na Lapag, você tinha muita história já pra contar, né? Já era um case validado. Você tinha oportunidade de parar numa Big Tech, numa empresa gigante, tenho certeza Uhum. disso. Mas você decidiu ir pra algo menor. Cara, por quê? O que você viu ali que, pô, fez muito sentido pra você? E aí também depois você conta o que é a Mevo hoje. Boa, legal. Eu acho que quando perfeito, assim, sua pergunta, porque na época eu tinha exatamente esse mesmo dilema. Tipo, vou voltar a empreender num lugar que, nessa dinâmica, né, de startup, etc., que é um lugar validado, que eu gostava da dinâmica, independente da tese, eu sabia que ia ser algo Uhum. parecido com o que eu já tinha vivenciado, ou eu ia fazer um movimento parecido com o que, sei lá, os veteranos da faculdade estavam fazendo, que era, pô, vou entrar no Nubank da vida, vou entrar num iFood da vida, que ainda tava... Eram empresas já referência, mas estavam muito menores do que são hoje. Sim. Ou o contrário, né? Vou começar a trabalhar sei lá, num BTG, no Itaú da vida, que eram empresas menos voltadas para tecnologia, mas ainda tinha muito glamour de você falar, pô, tô trabalhando num bancão, ainda Total. mais com o viés financeiro do INSPER. Eu acho que a primeira... Talvez eu estivesse falando uma história completamente diferente se eu não tivesse encontrado o Pedro, por exemplo, que é um dos fundadores da Mevo, que na verdade na época ali era Nexodata, porque é o que eu comentei em relação depois que você começa a estabelecer um framework mental do que te move e você começa a colocar todas essas decisões pequenas do dia a dia dentro desse framework, fica muito fácil você abrir mão de algumas coisas. Então, qual que pra mim sempre foi o ponto que mais pesou na minha decisão no passado e continua pesando até hoje? Cara, eu vou estar do lado de pessoas completamente fora da curva e que eu olho para as pessoas e falo, cara, eu me inspiro nela. Se a resposta for sim, eu falo, beleza, eu passo a considerar. E quando eu entrei na Nextlato lá atrás, quando a empresa tinha 4 pessoas, eu conversei com 4 pessoas e as 4 pessoas me impressionaram no nível que eu chegava em casa e falava, pai, mãe, daqui a 2 anos eu preciso estar igual essas pessoas. Tipo, era Uhum. inacreditável que com um pouco nível de diferença de idade, a forma como as pessoas se comunicavam, como elas falavam dos desafios, como conversava com investidores, era anos-luz do que eu conseguia fazer. Uhum. Então, mesmo já tendo estado no INSPER, empreendido, eu conversei com outro pool de pessoas que me parecia que eu ainda estava anos-luz delas. Uhum. Então, acho que foi menos, depois que eu tive essa experiência, foi muito menos ficar pensando, se eu for para uma empresa agora, eu vou ter, sei lá, um salário um pouco maior agora do que eu teria numa empresa que eu vou estar começando, que eu estaria com quase estagiário no início, Uhum. e mais aquela queimação sua que quando você vai empreender, você sente de que, independente do que eu vou construir com essas pessoas, eu quero estar perto delas. Uhum. Entendi. Então, gostaria de falar que teve um, um super framework financeiro estabelecido, não teve. Foi mais algo de sentimento e de vontade de empreender junto com essa turma e falar, cara, topo o risco, sou Uhum. novo, se tem um momento que é para empreender, é agora. Total. E aí calhou de ser no setor de saúde, que é um setor que eu admiro. Tipo, Uhum. no final das contas, se eu tô pensando ali no setor financeiro ou no setor, sei lá, X, eu acho que todos têm métricas legais, mas para mim o principal da saúde é eu conseguir medir no final de um ano, cara, quantas vidas foram possivelmente salvas pelo seu trabalho. Tipo, ter essa métrica como North Star, ao mesmo tempo que você trabalha com pessoas legais, você pode juntar patrimônio, mas, cara, não tem outra coisa. Sim. Eu quero ter isso Sim, pra sim. minha vida. Então, É o setor de legal. saúde, pra mim, calhou certo com os empreendedores certos do meu lado, e aí não teve Uhum. que pensar. E aí, então, o nosso trabalho é muito parecido nesse aspecto, né? De impactar a vida das pessoas. O seu é por meio da saúde, o meu é por meio do financeiro, Uhum. né? Mas acho que mescla bastante com o propósito de vida, né? E, cara, então, no final das contas, você acabou colocando a sua carreira ali pra ter acesso às pessoas, né? Você comprou. Tem gente que paga hoje pra ter acesso, né? Grupos de network, enfim, não vou nem entrar nesse mérito se funciona ou não. Sim, Mas você dedicou a sua carreira pra ter acesso a essas pessoas. Pô, perfeito. legal. E, cara, teve alguém que te falou que você tava maluco tomando essa decisão? Sim, eu acho que quando a gente volta pra... Existem várias bolhas diferentes à medida que você vai conhecendo pessoas novas. Você vai ter a bolha do futebol, vai ter a bolha da faculdade, a bolha de Itapecerica. Eu acho que quando eu voltava pra casa, assim, no sentido de cidade, tinha muita gente que tava buscando coisas que tinham empresas batendo na nossa porta, né? De vários engenheiros ali do INSPE quando começam a se formar. Então você tem Dell, você tem, enfim, outras empresas de tecnologia, o próprio Nubank, falando, pô, não, vem fazer um programa de estágio, que essa oportunidade, que de fato é uma oportunidade, não bate na porta das outras pessoas, e quando você recusa isso para fazer uma outra coisa com uma empresa que uma empresa que ninguém ouviu falar ainda, as pessoas ficam em choque e ficam duvidando do seu poder de decisão. Você fala, cara, sem certeza está sendo emocional demais, zero racional.
Então, quando você volta para esse lugar que essas pessoas que não tiveram a exposição do que você está tendo exposto, por isso que você toma essa decisão, tem esses questionamentos, mas eu acho que o questionamento é normal. O ponto é essas pessoas que estão perto de você te apoiarem depois que entenderam sua linha de raciocínio. É aquela famosa crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Perfeito. E eu até ia perguntar isso pra você mais no final, mas eu vou perguntar agora, até porque você tocou nesse assunto. Cara, na questão social, amizades, assim, círculo social, você teve que abrir mão de amizades, de ambientes, ou você... Porque assim, quem tá assistindo aqui é bem novo, bem jovem, pô, o Hugo tem 28, eu tenho 27 anos. Muitas pessoas na nossa posição podem achar que, pô, a gente tá atrasado demais. Mas não, tem muita coisa pra gente construir ainda, né? Perfeito. Só que tem um custo, né? Fazer tudo isso. E aí eu queria ouvir de você, porque você, pô, até agora eu tô impressionado com essa história, eu não sabia que era tudo isso. E pra chegar onde você chegou hoje, além do tempo que você sacrificou, você também teve que reavaliar as pessoas que estavam ao seu lado? Acho que tem dois sacrifícios que eu acho que são importantes. Um é o tempo com a família, que eu acho que esse ao longo do tempo, acho que quanto mais você consegue ser bem sucedido e não que eu já fale que eu esteja, estou nesse caminho, mas quanto mais você tá no começo, mais é o tempo que hoje você fala, putz, eu gostaria de ter gastado mais tempo com a minha família, mas provavelmente você não teria construído o aprendizado que você teve por ter ficado 12, 15 horas ali no trabalho, se matando para aprender uma coisa que na época não era óbvia e hoje em dia é mais óbvio, porque você passou por todo esse processo de construção. E a outra coisa que eu acho que, por exemplo, na faculdade abri mão e para mim era muito importante, e que depois agora, só trabalhando sem a faculdade, algo que não abro mão é a parte do esporte. Eu deixei durante 5 anos de faculdade, participava lá dos jogos universitários sem treinar, porque eu gostava do esporte, ia lá e me enfiava, mas foram 5 anos sem jogar futebol, 5 anos sem fazer judô, foram 5 anos sem poder participar de nenhuma organização estudantil da faculdade, que eu gostava, achava muito legal, mas enquanto as pessoas estavam na entidade, eu estava trabalhando. Eu acho que esse tipo de coisas você acaba abrindo mão de forma consciente, dá uma certa dor, mas no final das contas você entende o porquê você está fazendo isso. E aí uma outra coisa que eu falo, putz, abrir mão, por exemplo, das pessoas com quem eu cresci, isso pra mim foi sempre tão importante que eu dava um jeito. Então eu marcava um café, se a pessoa me chamava para o aniversário, podia estar morto, eu ia. Então isso foi um ponto talvez que aumentou a forma como eu ficava cansado, né, durante esses 5 anos, porque eu acho que certas coisas que eu deveria abrir mão para focar mais no business ou na própria faculdade, eu nunca tradei. Tipo, para mim isso sempre foi parte muito importante da forma como eu me conheço como pessoa, que é relacionamento, não aquele relacionamento por ter relacionamento, tô mantendo um network. É porque realmente me conecto às pessoas e eu sinto falta se alguém passa um ano longe de mim e fala, cara, vamos marcar um café, eu quero entender um pouco mais do que tem acontecido. E eu gostei que isso foi sempre uma característica natural minha e que, por acaso, também é muito útil dentro do mundo de negócios. Então, acho que é algo que talvez eu pudesse, outras pessoas teriam aberto mão e eu falei, cara, não vou abrir mão disso, mesmo que me custe horas de sono, tempo ou whatever, qualquer outra coisa. Legal. E aí hoje, né, o que é a Mevo e qual que é a sua atuação lá? Eu quero saber se você ainda coda, se você ainda abre ali o terminal, porque eu vi que você postou um dia um stories com o Claude, né? Então não sei, pô, hoje é mais essa parte mais comportamental, mais soft skill, ou você tacar a mão na massa? Conta um pouquinho. Hoje a Mevo é a principal infraestrutura de emissão de documentos médicos no país. Então, pensando mais para prescrição de medicamento, exame, atestado, encaminhamento, a gente digitalizou todo esse processo que antes era super manual, que era no papel e tinha uma série de complicações ou ineficiências. E aí, com isso, a gente está há 10 anos já empreendendo e digitalizando a parte da prescrição médica. A gente tem 9 dos 10 melhores hospitais do Brasil usando nossa solução. Mais de 15 milhões de pacientes no ano recebendo uma receita nossa. Isso, para mim, quando eu lembro da gente começando o business lá atrás com 4 pessoas. E eu lembro que à medida que a gente foi crescendo, uma pessoa, sei lá, a cada 3 meses fala, recebi uma receita, dá Mevo. E hoje em dia é natural perguntar, então, cara, já recebi receita de vocês várias vezes, não é possível, você é da Mevo. Então, acho que é um dos nossos maiores orgulhos como empreendedor ver nossa solução na rua em escala nacional. Eu te mandei esses dias. Né? Você me mandou, eu falei, pô, que legal. E eu acho que quanto mais isso acontece, gera um monte de você ficar cada vez mais engajado. Você fala, putz, se eu tô
em 1/10, na verdade, 5% do Brasil, eu tenho todo mais um gás para chegar em 100%. Imagina você fazer igual no Nubank e falar, cara, 100 milhões de brasileiros usando sua solução. É loucura, isso é o gás que todo empreendedor deveria ter. E minha jornada lá começou como programador, que era o que eu fazia na Lapag. Na verdade, eu entrei para fazer parte de dados, mas o que você quer fazer versus o que a empresa precisa, você sempre vai para o que a empresa precisa. Então demorou 3 anos entre eu entrar e finalmente começar a fazer coisas legais com dados, modelagem, data science, que os primeiros 3 anos foi criando a solução, programando, para gerar os dados lá na frente, para depois ter alguma coisa para falar. Beleza, agora a gente tem um tempo para falar de data science, de modelagem preditiva e etc. Então, minha jornada foram 3 anos como programador. Depois eu migrei para a parte de programação mais para dados, com engenharia de dados, e fui head de dados por 3 anos da companhia. Então, por 3 anos eu dei essa parte mais técnica e sofisticada de dados do ponto de vista de data lake, de geração de análises, mas sempre com um perfil muito pró-business. Era pouco sobre montar dashboard e muito mais sobre se o número está em X, como é que eu faço esse número virar 10X. Você olhava a cadeia completa, né? Você Exato. sabia como que isso impactar lá no final, porque você tem skin in the game, né? Você faz parte do negócio, né? Perfeito. E o que muda? É que, pô, desde o início na Lapag você já era sócio também, né? Mas eu queria entender, cara, o que muda de você ser o CLT, ficar ali assim, só fazendo a sua responsabilidade, e você de fato ter uma responsabilidade sendo um dos sócios. Porque, cara, eu pelo menos sendo empresário, pô, hoje eu não ligo de trabalhar aos finais de semana, eu não ligo de virar à noite, de fazer reunião de madrugada, que já aconteceu. Cara, pra você também é assim? Cara, eu diria que essa mudança de chave acontece muito antes de você ser sócio ou não. Tanto que um dos lemas que a gente tem lá que é sócios agem como sócios muito antes de serem sócios. E qual que é o ponto que para mim foi uma mudança de chave? Foi que quando você principalmente está saindo da faculdade, tem várias opções de empresa e etc., e você está empreendendo, não dá para você ficar com isso passando pela sua cabeça. Ou você se joga 100% no seu business, que é o que você comentou ali quando a gente estava conversando agora há pouco sobre os vikings, né, que queimavam o barco para não dar para trás. Cara, eu demorei mais ou menos 1 ano dentro da companhia para virar essa chave e falar, cara, não importa se alguém tá indo lá numa empresa X ganhando em dólar, não importa se alguém entrou num puta banco que tá ganhando um puta bônus. Cara, eu vou estar 100% all-in com o que tá acontecendo no meu business agora. Independente se eu tenho equity ou não. Aí eu acho que por ter esse tipo de postura, você acaba ganhando, você acaba gerando, na verdade, um resultado que te credencia para pensar nessa posição de ser sócio ou não da companhia. Então, para mim, o que mudou foi, independente do nome sócio ou não sócio, foi quando eu falei que eu tenho uma empresa, eu tenho um business que eu tenho um espaço, que você precisa ter espaço na companhia para ter esse tipo de postura, e que para mim, não existe plano B. Tipo, para mim, o meu plano B é voltar e falar, não, como é que eu vou fazer o plano A diferente para dar certo? O plano B é fazer o plano A dar certo. Exato, eu acho que essa postura, independente se você tem ou não, se você tá num banco, se tá numa empresa, tem participação na companhia, cara, isso te leva para lugares altos, porque quando você tá numa posição grande numa empresa e você tem um resultado para entregar, o que você mais precisa, e aí os Navy SEALs falam isso, né, em relação a skill e comprometimento, que eles pesam muito mais essa parte de confiança e comprometimento do que a própria skill, porque a skill você desenvolve. Cara, eu acho que quando você tá dentro de uma companhia, você consegue mostrar que você tem performance, mas principalmente que você tá... Se a empresa for falir, você vai assinar o papel junto porque você tá lá dentro. Eu acho que é isso que muda quando você tá no CLT versus no sócio, e você pode, inclusive, ter essa postura mesmo na CLT. Talvez seja essa postura que te faça sair da CLT. É o extra mile, né? Que às vezes a Exato. gente olha, pô, como que aquela pessoa cresce tão rápido no emprego dela? Que independente de ser empreendedor ou CLT, como que essa pessoa cresce tão rápido? Pô, ela tá indo além. Exato, né? exatamente. Pô, legal. E aí, cara, outra coisa interessante também é porque no contexto ali da faculdade que a gente tava, porra, as pessoas não tinham só um plano B. Tinha plano C, D, E, F, G, né? Aham. Por quê? Por contexto familiar. Então, pô, se Perfeito. der errado aqui, tudo bem, Aham. né? E eu imagino que você não podia contar 100% com essa alternativa também, né? Pra você era fazer funcionar ou isso, né? E aí, pô, chegando até onde você chegou hoje, você comentou, né, que você ajuda seus pais também, que, cara, uma atitude super nobre, eu acho que, cara, isso é muito legal, né? Como que é essa responsabilidade? Você se sente hoje uma pessoa, tipo, putz, ao mesmo tempo que eu tenho que arriscar pra continuar crescendo, eu também tenho que jogar um pouco safe porque tem pessoas que dependem de mim? Boa. Legal. Eu acho que tudo vai depender na forma como você ajuda, do quanto que isso
impacta na sua liquidez atual. Por quê? Porque pensa num jogador de futebol, por exemplo, que quando estoura, aí pega a família inteira, dá casa, dá carro, que eu acho que todo filho gostaria de providenciar pros pais. Eu acho que quando você não tá nesse lugar ainda de ter esse tipo de situação financeira para dar tudo isso, eu acho que o ponto você não pode sacrificar muito o curto prazo, porque vai demorar mais tempo para você gerar um patrimônio relevante para você finalmente conseguir dar esses saltos, que não é uma ajuda mensal. Cara, vamos viajar todo ano para fora, toma aqui uma casa nova, pai, toma aqui um carro novo. Então, quanto mais você sacrifica o curto prazo, vai demorar mais tempo para você chegar nesse lugar que você vai ter uma mudança de patamar de vida. Uma coisa é você ajudar os pais, outra coisa é você mudar o patamar deles. Então, você tem que sempre pensar nesse trade-off de o que eu tô fazendo hoje para que, a gente tá mais novo, nossos pais sempre têm menos tempo de vida. Então, se você demorar muito também para começar a fornecer esse tipo de coisa, talvez você não tenha chance. Eu acho que isso sempre algo que você tem que colocar na balança. Mas a forma como eu frame isso na minha cabeça cara, o que eu preciso fazer para até os 35 anos, tenho 28, eu tenho mais 7 anos, eu ter conseguido patrimônio relevante o suficiente para olhar para os pais e falar, agora a gente consegue fazer uma coisa diferente, vamos investir no seu sonho, vamos investir no sonho do pai e acho que não tem nada mais gratificante que isso. Então, acho que é sempre uma dinâmica de curto prazo com longo prazo, porque eu acho que o que realmente muda o jogo tá nesse médio prazo, nem longo, espero. Não, é isso. E uma das atitudes que você teve, né, quando você virou meu cliente, também acho que foi pensando nisso, né? Que você falou, Perfeito. Eu fiz pensando também nas pessoas que dependem de mim, seus pais, né? E eu queria que você comentasse um pouco, cara, como que o mecanismo, né, da proteção, do seguro, como que isso entra nesse seu leque de planejamento para chegar nos 35 bem? Boa. Cara, eu acho que existe um fator que à medida que, principalmente, você está empreendendo, que você tem parte do seu patrimônio muito mais em equity do que em cash real, e você sabe que isso é um jogo do longo prazo para a sua vida, que não necessariamente é um longo prazo, por exemplo, para os seus familiares, te dá uma segurança muito maior para você tomar esse risco e falar, cara, não tem problema demorar 10 anos. Até porque se der qualquer tipo de coisa lá, eu pular de paraquedas, que é uma coisa que eu já fiz algumas vezes e quero continuar fazendo, e dar algum tipo de tabu, mas, espero que nada aconteça, tenha lá a minha proteção. Então, acho que é o quanto isso te ajuda em termos de tomada de decisão, seja na vida pessoal, por exemplo, você vai comprar uma casa agora ou mais para frente, ou seja no próprio CNPJ, se você, vou sair da empresa e vou, na verdade, sair de uma remuneração hoje que é 5x para X, porque eu acredito nessa outra coisa que eu vou fazer. Acho que independente da decisão, ter fatores que te deixam mais seguro para falar, cara, se der qualquer tipo de merda, eu tenho alguma segurança ali com meus familiares, é importante. Legal. Então, acho que ela te deixa menos pesada a sua escolha no dia a dia, porque você sabe que existe um fundo ali que, se der alguma coisa ruim, vai te amparar. Perfeito, perfeito. Legal. E até entrando aqui no bloco final, cara, olhando para tudo isso que você já construiu, né? E você ainda tem uma longa caminhada pela frente, Perfeito. né? Além do tempo, teve mais alguma coisa que você teve que abrir mão, que as pessoas não veem hoje? Porque assim, eu falo bastante isso, né? Que as pessoas estão acostumadas a comparar o palco do amiguinho com o bastidor dela. Uhum. Então a gente só vê a pessoa brilhando ali e a gente fala, por que não comigo não é assim? Mas ninguém vê o bastidor daquela pessoa. Né? Então, além do tempo, que você já comentou, né? Putz, teve que abrir mão de sono, de saúde, às vezes. Teve mais alguma coisa que você deixou pra trás? Eu acho que vou voltar pro esporte, pra mim é sempre uma coisa que eu gostaria de estar fazendo mais. E é aquilo que quando você tá no escritório à noite, você fala, putz, tem uma coisa que... Gosto de estar aqui, mas tem uma coisa que me incomoda, é não poder estar jogando bola ou praticando... do futebol e ao judô, que são os 3 esportes que eu mais gosto hoje. Mas eu acho que quando eu penso, né, nesses trade-offs que você está comentando, tem uma coisa que pesa muito que não é o tempo, mas tem a ver com o seu dia a dia de trabalho. A partir do momento que você começa a escalar a companhia e você tem mais pessoas dependendo do resultado que você é responsável, existe uma pressão psicológica de quando o resultado não vem, que é normal. Então, uma coisa é você, você tá numa empresa pequena, não deu certo, beleza, a gente dá um abraço e vai fazer outra coisa. Outra coisa é quando você tem uma estrutura de centenas de pessoas que você tá lá tomando a decisão, as pessoas fazem o que você pede e o resultado não vem. Aí é uma... Cara, tira o sossona, assim, e não é de uma semana, você fica meses pensando, remoendo, será que eu fiz a decisão certa? Quando você precisa demitir uma pessoa, você faz sempre aquela
autoanálise de será que fui eu que pequei com o desenvolvimento dessa pessoa e agora estou tendo que ter essa decisão de tirar ela da companhia? Então, acho que isso pega menos no tempo e mais nessa pressão psicológica que existe o tempo inteiro na vida do empresário, de que existem pessoas que dependem de você, existem pessoas que você, tanto pela sua vida financeira, né, por estar, enfim, por conta do trabalho, mas de desenvolvimento, as pessoas botam expectativas de que você vai deixar ela melhor, e que quando você coloca isso vezes 1, 2, 5, 10 pessoas, 30 pessoas hoje no time, começa a pegar. E aí, eu acho que uma das coisas que eu aprendi durante essa trajetória que ajuda nisso é comemorar as pequenas vitórias. Porque sempre vai dar mais problema do que vitória. Infelizmente, você vai mais comemorar, vai dar mais problema no dia a dia do que essas pequenas coisinhas. Então, hoje, vamos marcar happy hour? Vamos marcar happy hour. Vamos fazer a festa final de ano? Vamos fazer a festa final de ano. Porque eu acho que são esses poucos momentos que a gente consegue gerar uma empatia maior aí no time, dar as mãos e pros N problemas que vão ser 10 vezes mais do que as vitórias, a gente vai estar junto. Legal. E pra quem tá assistindo o episódio agora que tá nesse início de carreira, tá lá nos seus 20 baixos, né? 22, 23, tá finalizando faculdade, começando a trabalhar e sentiu afinidade com a sua história, né? De empreender, cara, o que você diria pra ele? Tipo assim, investe em tal coisa, em tais tipos de habilidades, de soft skills. O que você diria pra uma pessoa, pro Hugo? O Hugo de 19 anos. O que você falaria pra ele? Você não precisa aprender Java, você nunca vai usar isso na sua vida. Não, brincadeira. Cara, gasta muito tempo ouvindo pessoas mais velhas e experientes que vocês. Eu acho que existe um fator de pessoas especiais que você vai acabar encontrando na vida, que são pessoas que estão na mesma idade que você, que já fizeram mais coisas, mas acho que os principais conselhos que evitaram a gente a ter N erros diferentes vieram de pessoas que são mais sábias. Não é nem mais... São mais sábias. Tipo, a pessoa já viveu isso. Inclusive, não precisa ser num ambiente de multinacional. É a pessoa que passou por 3 vezes o Brasil quebrando, perdeu um negócio que era uma padaria, e aí que você senta pra conversar com a pessoa e a pessoa te dá alguns ensinamentos. E aí, quando você faz isso em escala, você faz isso sentou com o dono de uma padaria e você conseguiu aprender. E aí você, tem a oportunidade de sentar com grandes diretores de empresas relevantes nacionais. E aí você começa a entender que isso faz parte do seu dia a dia, cara, a sua velocidade de crescimento vai ser muito maior. E aí eu acho que o ponto principal é que ao longo do tempo você vai ganhar gosto por fazer isso. Então você comentou do podcast aqui, que eu achei super legal. Eu acho um tesão poder estar aqui conversando com você, relembrando a história, poder estar trocando ideia. E eu acho que não existe nada mais eficiente em relação ao seu desenvolvimento do que uma boa proximidade com pessoas que você admira. Inclusive, eu acho que esse é o fator que você quer super polêmico em relação a fazer ou não fazer faculdade. Eu acho que faculdade é menos só pelo diploma. Mas é que se você estiver no ambiente certo, você vai conhecer tanta gente boa que vai te desenvolver, que esse vai ser o maior upside que você vai ter feito, estar na faculdade com pessoas brilhantes, etc. Legal. Então, acho que tem várias coisas técnicas, etc, que poderia ser meio boring, mas essa é a parte que pra mim é o que faz realmente diferença. Esse é o detalhe, né? Acho que soft skills conta muito mais do que hard skill, né? Legal. E eu não sei se você já ouviu essa frase online, eu fui impactado uma vez, que é a seguinte, se toda pessoa de sucesso, né, ela pudesse listar, ela fez um filme da vida dela até aquele momento dela estar com sucesso, se ela mostrasse isso pra ela mais jovem, esse eu mais jovem, ele não ia querer topar, porque, tipo, olha o preço, olha o tanto de coisa que você pagou, né? Exato. Teve que abrir mão. Provavelmente. Então eu te perguntei o que você falaria pro Hugo mais novo, né? O que você não falaria pro Hugo mais novo? Cara, eu acho que a quantidade de noites viradas que a gente teria, eu acho que daria uma desestimulada. E a segunda coisa que eu não faria é dar um caminho em relação a, por exemplo, coisas que eu tinha dúvida na época que eu acho que talvez eu gostaria de ouvir, mas mesmo eu podendo ter essa oportunidade, voltei no tempo, falaria ou não, cara, não falaria nada de como que a minha vida foi mudando ao longo do tempo. Seja em termos de relacionamento, seja em termos de família, seja em termos de escopo de trabalho. Acho que a parte mais legal de você não saber as coisas é essa ansiedade positiva, de que... É uma euforia, né? É uma adrenalina que fica no sentido de, cara, esse frio na barriga é bom. Esse é o ponto. Então, eu nunca tiraria do Hugo lá de trás do fio na barriga independente do que eu fosse fazer, seja na vida pessoal ou profissional, eu acho que é gostoso isso, faz parte da jornada. Então, eu nunca falaria nada que me pudesse potencialmente tirar isso de mim. Perfeito. Cara, Hugo, se a Mevo acabasse amanhã, não existe mais, qual vai ser o seu próximo passo? Cara, juntar os mesmos grupos de sócios,
botar numa sala e perguntar, beleza, qual que é outro desafio que existe no Brasil que a gente vai resolver agora? Porque acho que, comentei, a gente é apaixonado pelo problema que a gente resolve hoje, mas existe tanto problema no Brasil que eu já tenho evidência de que é animal resolver o problema com esse grupo de pessoas especiais que a gente encontrou. Pra mim seria no dia seguinte, junta as 20 pessoas numa sala e procura o próximo problema que a gente vai resolver. Perfeito, cara. E aí, pra finalizar, você já deu um recado aí pra galera, né? Mas se puder olhar pra aquela câmera, que mensagem que você deixa aí, um momento livre, assim, pra falar o que tiver no seu coração, cara? Mandar um abraço pra alguém se quiser, falar onde as pessoas podem te encontrar, seu Instagram. Cara, fica à vontade, esse momento é todo seu. Boa, legal. Bom, novamente, obrigado você pela oportunidade. Queria agradecer, eu acho que todo mundo que eu comentei aqui em relação a pessoas que pra mim foram muito importantes, então gostaria de nominalmente falar algumas. Minha mãe, meu pai, Pedro, César, Edu, Marcelo, Carol. Eu acho que se não fossem essas pessoas na minha vida, eu não teria conhecido N outras pessoas que no acumulado, né, dessas conversas me fizeram chegar aqui hoje. Então, acho que o impacto que eles tiveram na transformação da minha vida, que por consequência eu vou transformar a vida de outras pessoas, é um efeito exponencial. Então, se eu posso dar um recado, é que vocês continuem fazendo o que vocês fizeram até agora, porque isso transforma não só uma vida, transforma a vida de N outras pessoas que uma hora de conversa pode mudar a vida delas. Então, Top. Obrigado por isso e espero que eu possa retribuir para outras pessoas esse mesmo carinho e intencionalidade que vocês tiveram comigo. Que legal, cara. Exato. Show de bola. Bom, muito obrigado aí para quem acompanhou o episódio inaugural. Espero que todos tenham gostado. A ideia aqui é trazer pessoas com histórias legais, histórias que inspirem vocês. E a gente fala sobre carreira, a gente fala sobre desenvolvimento, tá? E agradecer a atenção de todos. Obrigado, Hugo, de novo por aceitar o convite. Foi um prazer estar aqui com você. Foi animal bater esse papo contigo. E, ó, ele abriu... Gosta de futebol, né? Agora tá tendo jogo semifinal da Copa do Mundo, Argentina e Inglaterra. Ele abriu mão pra estar aqui. Então, pô, importante pra caramba. Agradecer de novo, tá, Hugo? Conta comigo porque precisar e tamo junto. Valeu, eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Pô, animal.